começar perguntando um pouco sobre esse cenário eleitoral aí agora para as eleições de outubro, né? As últimas pesquisas, né, da Quest e outras pesquisas têm mostrado ali um crescimento do Flávio Bolsonaro, né, em alguns cenários até com um impacto técnico com o presidente Lula. Como que o senhor tem interpretado esse movimento, essas pesquisas? Por enquanto, o eleitor ele ainda está trabalhando com o recall da última eleição. Então, nesse sentido, o aumento da rejeição que o Lula tem, e é um aumento curioso, porque no ano eleitoral o aumento do mandatário sempre é novidade. Então esse aumento de rejeição vai se converter necessariamente em aumento da aprovação ou da intenção de voto do nome mais óbvio que as pessoas têm em mente. E o top of mind, ou seja, o nome que está mais na cabeça das pessoas quando elas pensam em termos eleitorais nacionais, como oposição ao PT, é o sobrenome Bolsonaro. Então é natural que o Flávio leve isso. Isso não quer dizer uma aprovação maior do Flávio, uma diminuição da rejeição ao próprio Flávio Bolsonaro. É apenas, vamos dizer, um balanço, uma balança que envolve a rejeição do Lula e a dele. Quando o eleitor começar a falar sobre política, começar a discutir, aí sim acho que o Flávio começa a enfrentar problemas. Até porque, posso antecipar aqui para vocês, uma chuva de escândalos vai começar a cair na cabeça do Flávio. E o PT está guardando esse ataque para o momento em que ficar certo que o Tarcísio não será mais o candidato do bloco bolsonarista. Quais escândalos? Vai vir, vocês vão ver alguns envolvimentos do senhor Flávio Bolsonaro no escândalo do Banco Master, mais novidades envolvendo o INSS, o escritório em nome dele, que é tocado por aquela, não sei se é Letícia, uma advogada que é ligada ao Willer Tomás, e também sobre o Bacelar no Rio de Janeiro, porque o Flávio Bolsonaro, ninguém é deputado do Rio de Janeiro impunemente, especialmente na LERJ. Então o Flávio Bolsonaro tinha relações ali com o Bacelar e essas coisas viram à tona em algum momento. Falando ainda sobre esse crescimento, pelo menos nesse retrato de agora, né, dessas pesquisas, esse crescimento, na avaliação do senhor, fortalece ali o campo da direita ou pode desidratar outras candidaturas aí desse mesmo espectro ideológico? Olha, assim, se você construir a ideia de que o Flávio Bolsonaro vai ser um concentrador do voto de direita bolsonarista, quem ficar abaixo do guarda-chuva bolsonarista não vai conseguir crescer. Ou seja, se você ficar tentando se validar como alguém que precisa da aprovação dos Bolsonaro, o Flávio te desidrata. Se você não depende disso, aí abre-se um campo. Há um campo aí de coisa de 10% dos eleitores, que a gente pode colocar como eleitor antissistema. E esse eleitor, ele ainda está dormente. Eu acho que esse eleitor vai começar a falar disso em termos eleitorais nos próximos meses, quando a eleição for crescendo. E há também o que a própria pesquisa Quest capta, que existe um eleitorado de pelo menos 24% que não é nem Lula nem Bolsonaro. Esse eleitor, ele é um eleitor menos ativo politicamente. Ele simplesmente tem rejeições a esses grupos. E se esse eleitor tiver uma alternativa, que não seja uma alternativa sonolenta, como foi a Simone Tebet na última eleição, essa alternativa poderá crescer. Então, somando esses elementos, eu acho que há um caminho para alguém quebrar, não exatamente a polarização, mas surgir como alternativa ao Flávio para enfrentar o Lula. O senhor é pré-candidato à presidência, né? No que uma eventual candidatura do senhor diferencia ali do bolsonarismo? Eu tenho proposta e eu não sou ladrão, basicamente isso. Então, só de você ter proposta de Brasil e não ser ladrão, você não tem como ser bolsonarista. A característica do bolsonarismo é você gosta do Bolsonaro e você passa pano pros roubos da família Bolsonaro. Às vezes eu sou interpelado na rua por pessoas de direita, falo, pô, Renan, eu gosto das suas propostas, eu vi que você quer matar bandido, eu vi que você tá tratando das questões de corrupção do Centrão no Nordeste, eu concordo com você, mas por que você não junta com a família Bolsonaro? Eu falei, mas você gosta de corrupto? Ele, não gosto. Mas você quer que eu passe pano pros crimes que foram cometidos, por exemplo, pelo Flávio? Eu não preciso nem entrar pra família, só pelo Flávio Bolsonaro. Ah, Renan, mas tem que entender que o Lula... Eu falei, entendi, se o Lula tem corrupção, aí pode ter corrupção com o Flávio. Então, eu não consigo pensar com essa cabeça. E talvez eu devesse. A real é o seguinte, eu tô aqui em Minas, eu tô aqui na terra do Cleitinho e do Nicolas. Aqui é o seguinte, qual todo o sistema de estímulo? Você fica muito grande, muito famoso, só fechando o olho pro crime do cara do teu bloco, que aí você ganha os votos ali. E talvez eu devesse fazer isso, devesse falar, não, tá tudo bem fazer uma rachadinha, tá tudo bem tentar roubar uma casa que tinha numa ilha de um jogador de futebol, o Richarlison, como o Flávio tava fazendo com o Willer Tomás, o advogado dele. Tá tudo bem passar pano pra todos os escândalos de corrupção que aconteceram no próprio governo do pai dele. Não, tá tudo bem. Deixa estar porque o Lula também é ladrão, e o Lula é. É esse o jogo? Assim, eu não consigo ser assim, não consigo. Então, eu vou construir um caminho em que eu terei proposta, e eu vou deixar bem claro que os demais são ladrões. Se o brasileiro quer votar em ladrão, tá tudo bem. Fique claro, ó, você vai votar no Lula, o Lula tem toda aquela lista de escândalos de corrupção. Quer votar nos Bolsonaro, no Flávio, pode votar. Mas vote sabendo o que você está fazendo, porque você teve a opção de votar em alguém que tem proposta e que é honesto. E quais seriam essas propostas, as principais, assim, do senhor? Primeira,
enfrentamento muito claro e direto ao crime organizado, destruição do crime organizado, colocar o Brasil em estado de defesa, colocar as forças armadas nas áreas ocupadas pelo Comando Vermelho, pelo PCC e pelo bonde dos malucos, como tem lá no Nordeste. Segundo, mudança nas leis penais e leis de processo penal para a gente não ter os bandidos reincidentes que cometem uma série de crimes e voltam pra rua. Teve agora aquele caso horrendo de um estupro de uma menina, de um cara que já tinha estuprado a própria mãe e foi solto. Quem é que comete 5 crimes? Desses 5, 3 são de, vamos dizer, crime de natureza sexual e ele volta pra rua todas essas vezes. Isso é bizarro, a nossa legislação tem que ser alterada. Do ponto de vista econômico, uma reforma fiscal gigantesca, que acabe com a crise fiscal que está vindo. Essa é a razão, inclusive, pelo qual o Haddad aumenta imposto, porque não dá para suprir as contas públicas que estão basicamente malucas hoje. Com isso, abre espaço fiscal para investimento e aí a gente vai investir basicamente em infraestrutura, energia, para ter estrada por todo o Brasil, ferrovia por todo o Brasil, porto por todo o Brasil e energia mais barata para todo mundo. Com base nisso, a gente tem condições de crescer e produzir e diminuir os juros. E com tudo isso a gente consegue crescer economicamente. Com segurança e crescendo economicamente, o Brasil já vira um oásis. A situação brasileira perante o mundo melhora bastante. E aí a gente começa a resolver, para mim, o terceiro problema, que são as desigualdades regionais e as cidades que não funcionam, que são controladas pelo Centrão e que as pessoas vivem de Bolsa Família. Se resolver esses problemas, nós temos propostas grandes e pequenas. A gente entra no detalhe em cada uma e entra no detalhe no geral. Mas com essa política de reforma fiscal, reforma administrativa nos municípios e enfrentamento ao crime organizado, o Brasil se torna em 2 anos, não é muito tempo, em 2 anos um país sério. Aí a gente pode entrar nas coisas mais profundas. Pô, como é que a gente desfaveliza o Brasil? Como em 10 anos a gente acaba com todas as favelas, as pessoas morarem em bairros decentes, porque nenhum país sério tem favela, não dá pra viver num lugar que tenha favela. Isso é inaceitável e a gente aceita. Como viver num país em que as regiões elas não são tão diferentes umas das outras em termos de desenvolvimento? Como fazer a economia complexa chegar, por exemplo, no Amazonas, para não ter aquela zona franca de Manaus que custa mais de 50 bi por ano pra gente? Tudo isso tem solução. E a gente precisa aplicar essas soluções. O senhor falou um pouco das propostas, né? A gente tem aí nomes conhecidos nacionalmente, né, que estão nessa disputa presidencial. Como que o senhor pretende manter a candidatura do senhor competitiva, né, nesse cenário, com outros nomes? Ficando conhecido. Rodando o Brasil e ficando conhecido. Tem uma coisa que é mais do que os nomes deles serem grandes, tem uma diferença de dinheiro. Para quem está nos ouvindo e nos assistindo, o Flávio Bolsonaro saiu uma notícia agora que o partido dele vai colocar 300 milhões na campanha dele. O Lula vai ser pelo menos 400 milhões. Isso fora o que é por fora, né? Quando a gente começa a olhar, eu não tenho nem 300 mil para fazer campanha. Eu tô rodando na minha pré-campanha de carro. Eu rodei o Nordeste de carro, mas o que aconteceu? Como eu rodei de carro, eu tava ao vivo, fiz lives em todo o Brasil. Eu fui parando nas pequenas cidades. Na última pesquisa Atlas, eu saí na região Nordeste de 4,1% para 5,4%. Logo, se eu continuar nessa lógica de visitar cidades, de falar as propostas para as pessoas e não me preocupar ficar brigando com os candidatos ou ficar falando que eu sou de direita e o outro é de esquerda, que é meio bobo isso, eu creio que eu vou crescer abaixo do radar e gastando muito menos dinheiro que os demais. Se eu chegar aos 10%, aí as pessoas vão olhar para mim e vão ver se cara é uma alternativa e chegando a 10% até julho, que essa é a meta que eu tenho, eu ganho a eleição. Porque aí vai ter um efeito de derretimento do Flávio. Se eu chegar a 10%, quer dizer que o eleitor está procurando uma alternativa para derrotar o Lula e que não seja corrupta. Se eu chegar a 10%, eu sou essa alternativa. Portanto, eu estou trabalhando para chegar até lá. E o senhor abriria mão dessa candidatura em alguma circunstância, assim, ou para ser candidato ao Senado, ou vice em alguma chapa? Jamais. Nenhuma circunstância? Eu nunca concorri para nada. Não acho que eu seria um grande parlamentar, que minha função é uma função executiva em tudo que eu faço. Eu já administrei empresas, eu sou editor-chefe de uma revista, eu criei um aplicativo, eu sou presidente de um movimento, eu sou presidente de um partido político. Minha função é executiva. Então, simplesmente não... Primeiro que eu não vou abdicar pra nada porque eu gostaria de ser presidente da República. E segundo que não faria sentido pra mim porque eu não gostaria de ser senador, não gostaria de ser deputado. Falando um pouco ainda, voltando sobre a questão ali do bolsonarismo, a gente tem visto algumas críticas, né, alfinetadas públicas entre o deputado federal Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro. Como que o senhor tem visto esses embates aí dentro do campo político conservador? É uma briga de influencers e é uma briga de egos de pessoas que não têm convicção. Os Bolsonaro, eles se tornaram os donos da direita. A direita, quando as pessoas no Brasil confundem direita com família Bolsonaro. Mesmo quando a família Bolsonaro tem posições à esquerda ou quando vota com o PT. Por exemplo, os deputados bolsonaristas agora votaram favoráveis a botar para rodar no Congresso o 6x1, né, e o Vale Gás do Lula. Ou seja, eles votaram em políticas populistas de esquerda. 6x1, o fim da escala 6x1 é um projeto da Erika Hilton. A Erika Hilton que o Nicolas fica brigando, ele, olha lá, esquerda, não sei o que, beleza.
o partido dele, eles votaram a favor da 6x1. E o Vale Gás, mesma coisa. Então, não é sobre programa. No fundo, é sobre um bloco político que não gosta do PT. Nesse sentido, como não há programa, não há vinculação a um projeto sério, você fica tendo personalidades que aumentam de tamanho, diminuem de tamanho. O Nicolas é um que aumentou muito de tamanho. Ele é maior do que o Eduardo, do que o Flávio, que os demais. Só que o eleitor gosta dele e apoia ele conquanto ele esteja com os Bolsonaro. Então o Nicolas ele tem que ficar grande, só que ele tem que o tempo todo tem que abaixar a cabeça pros caras. Então ele abaixa a cabeça a qualquer momento, ele sempre briga, e o Nicolas nunca briga de frente. Você nunca vê o Nicolas tendo aquela briga de homem, do tipo, eu discordo da família Bolsonaro por isso e aquilo. Nunca é. É sempre, eu tô com eles, mas veja só. Qual é, cara? Vira homem. O Nicolas nunca discordou dos Bolsonaro quando os Bolsonaro acabaram com a Operação Lava Jato. Quando os Bolsonaro estavam votando a PEC da blindagem, ele nunca foi lá, olha, vou fazer um vídeo no fundo preto contra... Nunca. Sempre abaixou a cabeça para todos os crimes. Quando tinha pastor fazendo negócio com barra de ouro dentro do Ministério da Educação do governo Bolsonaro, o Nicolas estava quieto. Então ele nunca discordou frontalmente. O jogo do Nicolas é fingir que é amigo dos Bolsonaro enquanto ele se constrói. Ele é falso. Os Bolsonaro perceberam isso e estão apontando, fica na tua. Você cresceu puxando o nosso saco, então fica aí na tua. E aí eles ficam brigando, o Nicolas atua de maneira dissimulada, joga nos bastidores, tenta ferrar eles de canto. Esses atritos na avaliação do senhor é mais uma disputa, então, por liderança? Apenas isso, e ego e liderança. E não é uma disputa sobre programa ou sobre valores. Então, se fosse sobre valores, eles já estavam rompidos. Essa é a pergunta que eu deixo. Se fosse sobre valores, já estavam rompidos há muito tempo. É sobre espaço, liderança, poder, dinheiro.